Bom, então vamos lá para nós não perdermos tempo. Afinal, time is money. Né? E temos alguns conteúdos para vencer hoje. Olha só. Então vamos lá. O primeiro tipo de coisa. Eu vou dar um tempinho para vocês criarem essa. Querem criar essa tabelinha aqui? Ó, querem criar aquela tabelinha ali, bem simples, tá? Criem essa tabelinha e me avisem quando concluírem. Nada a ver com a da aula passada. É que eu uso umas tabelinhas aleatórias para mostrar cada tipo de gráfico. E naquela lá a gente não vai usar todos os gráficos naquela base de dados que é pequena. Só para que vocês vejam, tá? Essa coluninha aqui, ó, ela é calculada, ela é o resultado de um menos o outro, tá? Do menor menos o maior. Então, tu só faz essa primeira aqui, faz essa segunda aqui, e essa diferença aqui tu faz um menos o outro. Apenas isso. Tá? Ah? Não, tranquilo. O importante aqui é que vocês vão pegar as técnicas, tá? Esses gráficos todos são, digamos assim, como a gente fez na outra aula. A gente fez o velocímetro mexendo um gráfico com o outro, então hoje também seguimos técnicas de gráficos. Tá? Então, esse gráfico aqui, ó, gráfico de colunas flutuantes, ele é um gráfico que ele é legal de ser usado para a gente demonstrar uma participação de uma série. Só que às vezes determinadas séries dentro de um gráfico, elas não partem de um início. Por exemplo, eu poderia ter um gráfico onde determinados valores ficam entre uma range de valores mínimos e máximos. Né? Então, por exemplo, eu poderia dizer que na minha segunda-feira, se isso aqui fossem valor de ticket máximo e ticket mínimo, por exemplo, que a minha venda ficou entre 17 e 35 por pessoa, por exemplo. Né? Então, esse tipo de colunas flutuantes é muito usado quando tu quer mensurar em cada série dois valores. Tá? Então, vou mostrar para vocês a técnica de como fazer. Vou botar o meu para o lado aqui. Ó. Isso aqui é super simples, tá? Ó. Nós vamos inserir aqui um gráfico de colunas, tá? Colunas empilhadas,
tá? Colunas 2D empilhadas, tá? E aqui nos dados, ó, eu vou colocar o menor e a diferença. Ó. Notem que ele já me desenha lá um gráfico com os meus valores. O que eu vou chegar agora aqui? Eu vou clicar numa série, na série do menor, que é esse aqui, ó. E eu vou simplesmente ir lá na formatação e vou capar ele. Olha lá. Vou pegar aqui. Formatar. Tá, seleção. Olha lá. Vou aqui no preenchimento, ó. Sem preenchimento. E na bordinha, sem linha. Pronto. Tenho o meu gráfico de colunas flutuantes pronto. Então notem que isso aqui são técnicas matemáticas, né? Pode ver que eu tenho um valor maior, mas eu não uso o maior. Eu preciso usar a diferença e o menor para ele poder plotar o ponto de partida da próxima coluna. Tá? Então, esse é o macete desse gráfico aqui. Tá? Dúvidas? Aí nessa planilha aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Eu também coloquei aqui embaixo umas notações, ó. Criar as diferenças, criar o gráfico de coluna empilhada usando apenas a coluna menor e a coluna diferença e remover o menor com formatação, tá? Já vai essa dica para vocês aqui. Agora esse aqui é trabalhoso. Gráfico de bala, o bullet, né? Esse gráfico aqui, gente, eu vou expandir ele aqui, ó. Ele é muito usado em dashboard porque ele é um gráfico que mostra uma meta, uma escala de valores e até onde tu alcançou nessa meta. Tá? Assim como o velocímetro, lembra que no velocímetro nós criávamos uma tabela para dizer o que era para nós bom, médio, regular. Lembra que a gente criava aquela tabelinha e conforme a tabelinha ele preenchia os valores, né? Esse gráfico do tipo bala, ele é semelhante. Nós também temos que criar uma tabela que é a escala do gráfico. Então, essas, por exemplo, eu aqui usei essas cores aqui, ó. Mas tá vendo que aqui, ó, eu formatei a venda em milhares de reais comparando aqui, ó. Então, olha só, até 200 mil ruim, de 200 a 300 regular, de 300 a 400 bom. Então, eu usei uma série aqui, ó, e aqui está o meu ruim, aqui está o meu regular, aqui está o meu bom. Eu também criei, ó, um campo meta. E essa meta aqui, ó, ela é uma série de dados que está aqui, ó. Ela é de um outro tipo de gráfico. No gráfico de marcador, está ali separadinho. E aqui eu tenho uma outra coluna que é o meu valor atual. Então aqui eu enxergo como que está o meu atual em relação à tabela e que distância eu estou da minha meta. Tá? Então vamos tentar reproduzi-lo aqui. Tá? Então vamos lá. Vou selecionar tudo. Tá? Vou inserir um gráfico aqui, ó. Esse aqui vai ter que ser colunas, né? Coluna empilhada, tá? Coluna empilhada. Então aqui já estou com as minhas coluninhas empilhadas. Uma técnica que eu vou usar aqui, tá? Vai ser a técnica de alternar de linha em coluna. Para ficar assim, ó. Literalmente elas vão ficar empilhadas uma em cima da outra.
Tá? Cliquei nesse botãozinho aqui de alternar linha barra coluna. Então ficou tudo um colunão só. Tudo embolado ali. Tá? Hã? É. Não, aqui é design. Design, alterar a linha barra coluna. Tá? Então agora, gente, o que vai acontecer? Deixa eu ocultar isso aqui para mim poder ter espaço. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que começar a fazer umas formatações aqui e trabalhar com esse bicho. Então vamos lá. Eu vou pegar daqui na série, formatar série de dados. Eu acho que até aqui eu consigo fazer aqui, ó. Formatar a seleção. Não, pode ser por aqui mesmo. Eu gostava de um outro painelzinho que tinha, mas tudo bem. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Clique com o botão numa série qualquer, ó, e escolhe alterar tipo do gráfico da série. Ó, isso aqui é legal. Aqui cabe digamos assim, uma exclamaçãozinha para vocês se ligarem nessa dica. Nós temos o nosso gráfico, tá? E isso é uma técnica que a gente usa muito, tá? Que é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui eu tenho todas as séries do gráfico, todinhas elas, tá? A ruim, a regular, a bom, todas elas me dizem que tipo é, tá? Eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, e alterar o tipo de gráfico de apenas de uma série. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, no meu caso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui no atual e no meta e eu vou desvincular esses valores dessa coluna principal. Vou arrancar eles daqui. Como que eu faço no gráfico empilhado para mim tirar? Né? Eu vou dizer que eles são eixos secundários. Ó. Essas duas colunas aqui são eixos secundários. Então, automaticamente eles são arrancados daquela coluna. Agora, o que eu vou dizer? A minha meta, eu vou trocar o tipo de gráfico. Então, aqui está o macete. Quando tu quer fazer um mix de tipos de gráficos diferentes dentro do mesmo gráfico, as séries têm que estar separadas uma da outra. E tu faz isso tornando elas como um eixo secundário. Quando é um eixo secundário, eu posso trocar o tipo de gráfico desse eixo e aí ele vai ficar independente, vai ficar desconectado daquela série inicial. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar minha meta e eu vou dizer que a meta eu quero trabalhar com... Acho que é dispersão ou marcador? Acho que é dispersão, que eu só uso... Ou é linha com marcador? Linha com marcador. Linha com marcador, sim. Ó. Então, tá vendo que quando eu boto linha com marcador, ele já pegou a minha meta, ó, que é de 550 mil. Estão vendo que ele botou um pontinho lá em cima? Tá? E olha, se vocês olharem esse gráfico agora, para vocês parece que só tem um valor que é amarelo e depois um pontinho lá em cima, certo? Mas na verdade vocês vão ver que a outra coluna do atual e dos outros valores aqui está aqui atrás. É que uma coluna está assim, ó, chapada, uma em cima da outra. O que eu vou fazer agora? Agora com os recursos do Excel, eu vou começar a diminuir o tamanho dessa coluna aqui. Conforme essa aqui diminui, a de trás começa a aparecer. E aí vocês vão ver aquela coluninha menorzinha do bullet brotando de dentro da coluna maior. Então a coluna maior atrás vai ser aquela série que vai estar bom, regular, médio, que ela vai estar mais larga.
e vai estar com cores diferentes, e a coluninha de dentro vai ser só o valor da venda, que vai mostrar quanto que ela está dentro da outra. Tá? Então vamos fazer aqui. Ó, tem um OK aqui. Ó, agora eu vou começar a trabalhar. Vou clicar aqui nesta série atual. Tá? Agora eu vou chegar aqui, ó. Vou aqui nessa abinha aqui, ó, de opções da série. Tá? Opções da série. Aí aqui, olha só, no eixo secundário, ó, eu tenho aqui, ó, sobreposição e largura de espaçamento. Tá? Eu até já deixei alguns valores aqui, deixa eu ver aqui, sobreposição, ó. 400%, tá, pode ser. Sair dados por 100%, largura 6%. Atual. Então vou chegar aqui, ó. Se eu for aumentando aqui, olha lá, vocês estão enxergando lá, ó? Olha o que acontece, ó. Conforme eu diminuo, ele fica mais largo. Conforme eu aumento, ele diminui. Estão vendo aqui, ó? Ó, estão vendo que conforme eu estou diminuindo, começa a aparecer o ranking atrás lá, ó? Olha lá. Então aqui vocês podem botar o valor que vocês acharem. Eu usei 400% na minha dica aqui. Tá? Então aqui a gente já tem a venda atual, aqui atrás a gente tem o ranking e aqui a gente tem a meta. Agora vamos trabalhar nessa meta aqui. Aqui na parte de série, ó, vamos trabalhar aqui. Ó, aqui a gente tem linha, marcador, opções de marcador aqui, ó. Aí aqui tem, ó, marcar interno, aí tem o tipo aqui, ó, ele tá usando uma bolinha. Eu vou trocar, vou botar um tracinho aqui, ó. Agora que eu botei o tracinho, eu vou dar uma encorpada nesse tracinho, que ele tá muito fininho. De repente, bota aqui um 40. Pô, 40 foi demais. 25. Ó, 25 tá legal. Tá? Até para vocês aqui, para ficar grandão, vou botar 40. Tá? A gente tá no data show, vocês enxergar bem. E aqui eu vou trabalhar aqui, ó. Preenchimento eu vou deixar, mas a bordinha eu vou tirar. Pronto, sem borda. Então, olha como é que está o nosso gráfico até agora. A gente tem as colunas atrás com os valores, a gente tem na frente a coluna com o valor da venda e a gente tem lá em cima marcado a nossa meta. Bom, agora o que a gente pode fazer aqui? Esse eixo aqui a gente pode tirar. Esse aqui de baixo a gente pode tirar também. E agora, esse eixo aqui a gente pode dar uma trabalhada nele. Ó, opções do eixo. Aqui, opções de eixo. Ó, aqui a gente pode trabalhar com unidades, a gente pode trabalhar com formatação, a gente pode trabalhar com algumas coisas, ó, marcas de escala. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei algumas anotações aqui, ó, que eu fiz do meu e ficou legal. Eu passei, ó, a unidade para milhares, então a gente vem aqui, ó, escala principal, cadê aqui? Rótulos, cadê as unidades aqui? Aqui, unidade de exibição, milhares. Então, quando eu boto milhares, esses números aqui, ó, já vão ficar reduzidos. Notem para vocês verem aqui, ó, milhares, olha lá. Ele já reduziu a minha escala e colocou a palavra milhares ali do lado.
Eu também peguei e fiz o seguinte, ó. Nas marquinhas de escala aqui, ó. Coloquei interno no primeiro. Só no primeiro botei interno. E aqui nos rótulos, no rótulo não, no número, ó, eu só troquei aqui para tirar o símbolo do contábil, para deixar sem símbolo, ó, nenhum. Que a gente fica melhor aqui, ó. Agora, gente, o que falta? Só falta para nós dar aquele toque pessoal de formatar as cores, né? Eu vou pegar isso aqui, vou botar a minha linha com vermelhão, lá, que é minha meta. Aliás, preenchimento, cadê o preenchimento aqui? Marcador, preenchimento. Vermelho. Aqui. Vou dar uma estreitada aqui, ó. Eu vou ter que diminuir esse tamanho, ficou muito grande esse tiozão aqui. Marcador. Opções de marcador. Vou botar aqui 20. 20 ficou bom. Ó. E o bom, tá? Um padrão desse gráfico de bullet aqui, geralmente o pessoal escolhe uma cor e vai dando degradê dessa cor ficando mais profundo. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar aqui com verde, ó, eu escolheria na primeira sequência aqui do preenchimento sólido, colocaria um verde mais clarinho, no outro aqui colocaria um verde mais intenso, e nesse outro aqui colocaria um verdão, homenagem ao Palmeiras. Ó, também aqui colocaria uma cor, um verde bem musgão aqui, ó. Pronto. Então, para dar ideia de progressão, geralmente os gráficos bullet são gráficos monocromáticos, ou seja, usa uma padrão de cor e aí tu vai deixando, por exemplo, cinza. Então bota lá um cinza mais clarinho, um cinza mais escuro. Geralmente a gente fica nesse padrão aí. Tá? Aí aqui coloquei também, ó, criar um gráfico de colunas empilhadas, botei todo o passo a passo aqui, tá? Vai ficar registrado no vídeo igual, tá? Então a gente tem aqui os dois gráficos. Deixa eu trazer o outro que eu tinha copiado para cá. Pronto, tá? Próximo gráfico, termômetro. Vou dar um tempão para vocês digitarem aqui esse monte de informação que vai no termômetro. Só um campinho limite e um campinho mercúrio. Esse aqui é um dos gráficos mais clássicos que tem. Se você já não fizer, já deve ter tentado fazer. Então aqui tu vai trocando o valor, ó. Eu vou arrancar essa escala daqui. Esse aqui não quero. Esse aqui está muito relativo. Aí eu demoli com o bagulho. Agora a gente só reposiciona aqui. Opa. Vamos fazer um aqui então. Vamos criar um gráfico
coluna, né? Vou fazer um 2D aqui, padrão. Vamos inserir as séries, tá? Esse aqui a gente começa inserindo as séries manual. Então, a gente vai adicionar uma série, vou botar o nome dela de Mercúrio, ou Total, vou botar aqui, Total. Vou botar o nome de termômetro, tá? E o valor dela é esse aqui. E vou inserir outra série, vou botar o nome de Mercúrio e vou clicar aqui no valor do Mercúrio. Pronto. Aqui está o nosso gráfico. Nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer o seguinte. Vou começar a trabalhar aqui. Legenda não me interessa, certo? Então, esse aqui é o meu termômetro e esse aqui é o meu mercúrio que vai crescer e baixar dentro do termômetro. Tá? Agora a gente vai começar a fazer os nossos trabalhos. Eu vou remover essas linhas de grade aqui, porque o termômetro não tem linha no fundo. E agora a gente vai começar a fazer a formatação. Aqui na sobreposição de séries, eu vou usar 100%. Olha o que acontece quando a gente sobrepõe 100%. Ele fica um em cima do outro. Tá? Ele estava em menos 27. Ó, menos 27 fica separadinho. Tá? E aí aqui, se eu colocar 100%, eu vou sobrepor. Sempre vocês falaram que sobreposição é a distância dos dados, né? Quanto mais tu sobrepõe, ele pega uma coluna, vai indo, até que ele bota uma na frente da outra. E se tu for botando valores acima, ele passa uma da outra e troca de posição. Então, quando tu bota 100%, tu tá botando um valor na frente do outro. Então aqui no fundo eu tenho a coluna limite e aqui eu já tenho o mercúrio. Ó. Se eu for trocando aqui, ó, vocês vão ver que ele já faz o efeito. A partir de agora é só a gente usar a criatividade e concluir. Então a gente vai trabalhar, né, em cima dos nossos recursos aqui. Eu até coloquei aqui alguns detalhes que é interessante a gente fazer. Ó, o que eu vou fazer aqui? Meu espaçamento, 30%. O que é o espaçamento? O espaçamento é quanto de espaço vai sobrar na área do gráfico. Então, quanto menor o espaçamento, mais área do gráfico ele bota. Se tu botar espaçamento 0, ele pega tudo e coloca gráfico lá dentro. Tá? Eu botei 30%, a gente vai diminuir um pouco aqui. Ó. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dar uma configuradinha. Né? Então, vamos mexer aqui, ó. Nesses dados aqui, ó. E vamos dar uma trabalhada nele. Clique aqui nesse eixo. Aqui nas opções do eixo. Ó. O mínimo a gente pode deixar 0 e o máximo 100. A unidade principal é de quanto em quanto ele troca, eu vou deixar em 10. E a unidade secundária, que é os tracinhos do meio, posso botar em 5. Então aqui eu já tenho e aqui também, ó, botar aqui o eixo principal, tipo principal externo, e o segundo eu vou botar cruz. Ó, que aí ele bota lá todos aqueles marcadorzinhos ali, ó.
Agora, claro, o que eu vou fazer, né? Vamos formatar essas minhas séries. Eu vou pintar o meu Mercúrio de vermelho, né? Então, vamos lá. Pintar aqui, ó, preenchimento sólido e vamos escolher a cor. Vermelhaço. Pronto. Aqui, ó. No eixo principal eu fiz essa formataçãozinha aqui. Eu vou botar essas escalas aqui, ó. Peraí. Aqui. Aqui, ó. Opções de eixo. Eu botei de 0 a 100, passando de 10 em 10, com as subescalas de 5 em 5, tá? E depois eu vim aqui. Foi que eu vim aqui. Não, acho que era aqui mesmo. Aqui embaixo, ó. Nas marcas de escala, tá? Tipo principal eu botei externo, que é essas aqui, ó. E tipo secundário, que é de 5 em 5, né? Para ele botar em cruz, ó. Tá? Então agora a gente já está bem adiantadinho, ó. Seria, vou pegar uma autoforma, vou botar uma elipse, ó. O segredo da elipse é que se tu botar com shift pressionado, ó, ela fica sempre redondinha. Faz uma elipse com shift, ó. Vamos trocar a cor do preenchimento dela. O preenchimento dela tem que ser vermelho, né? E aqui, ó, tem uns efeitos aqui, ó, pré-definição. Eu gosto de usar esse terceiro aqui, ó, que dá a sensação de ter virado uma esfera. E você só posicionem e tá feito o termômetro. Olha aí. Termômetro bonito de vocês, hein? Como eu estou falando, aqui são as técnicas. Vocês depois podem usar a criatividade de vocês para fazer com outras personalizações, tá? Mas agora, próximo gráfico. Gráfico do tipo queda d'água, que é esse aqui. Se quiserem um tempinho para criar, para digitar os dados ali. Mas esse gráfico queda d'água, ele usa a mesma técnica do gráfico de colunas flutuantes, tá? A diferença é que isso aqui, ó. Vocês vão botar só esses valores aqui primeiro, tá? Ó, só esses aqui. Aí vocês chegam aqui, ó, e botam assim, ó, esse aqui é igual a esse. E só corre lá o sim de preenchimento, tá? Uma vez que vocês estão com essas duas colunas iguais, o que nós vamos fazer? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo nesse gráfico, eu estou mostrando o seguinte, ó, eu estou mostrando uma receita. Ó, minha receita foi de 7 mil. E aqui eu estou quantificando por categoria, ó, por série, o quanto que cada um desses meus itens participou da minha receita. Então aqui eu tenho, ó, impostos, custo variável, custo fixo. Aqui, ó, aqui que está a manha desse gráfico. Nesse cálculo aqui, ó. Como que a gente faz esse cálculo aqui? Vou botar ele para o lado aqui, ó. Este cálculo aqui, a primeira linha, vai ser igual ao total de receitas menos aqui de baixo, menos o primeiro custo. Calculei. Esse de baixo aqui, ó, já vai ser esse menos esse. E assim a gente vai. Esse vai ser esse menos esse, e esse vai ser esse menos esse. Na verdade, para vocês entenderem, né? Isso aqui é apenas um saldo
do que está ficando da minha receita abatendo cada linha. Né? Então aqui, ó, 7.000, eu abati 850, sobrou 6.150. Eu abati 1.200, sobrou 4.950. Abati 2.000, sobrou 2.950. Abati 1.300, sobrou 1.650. E aqui ficou no fim. Foi o lucro que é 1.650. E aqui a técnica vai ser super simples. Ó. Vou escolher essas duas séries aqui, a visível e invisível, e vou inserir um gráfico de coluna empilhada. Aqui, ó. Gráfico 3D de coluna empilhada. Ó. Então nota que o invisível já ficou azulzinho e o visível já ficou ali, ó. Aí agora o que a gente faz? A gente pega esses dados aqui do invisível, formatamos ele e acabamos com a raça dele. Ó. Sem preenchimento, sem linha. Sem linha, meu filho. Obrigado. Ó. Agora não existe mais. E temos o nosso gráfico em queda d'água. Facinho, né? Feito? Vamos ao próximo. Gráfico de Pareto. Esse gráfico de Pareto aqui, ele é muito usado para demonstrar. Gráfico de Pareto é muito usado quando tu quer comparar um saldo acumulado em relação a uma quantidade de séries. Então a teoria do gráfico de Pareto me mostra que, por exemplo, aqui ó, eu peguei e escolhi uma sériezinha como essa aqui, ó. Lembra dos nossos picolés? Então eu botei aqui, ó, sabores aqui, quantos eu vendi de cada um, tá? Aí eu peguei aqui e calculei o percentual, né, a participação dessa quantidade sobre um todo. Como que eu fiz isso? Bem simples, né? Fiz isso aqui, ó. Ó. Esse aqui é igual a esse dividido por esse aqui congelado, né? Ó. E bota no formato percentual. E aí tu pega aqui, tu corre aqui, tens tudo. O acumulado aqui, então, é mais simples ainda. O acumulado, literalmente, é a soma das participações. Então, eu peguei aqui, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o primeiro mais o segundo, esse aqui é o de cima mais aqui. Então, ele só vai fazendo um acumulado, ao ponto que eu vou bater os meus 100%. Então, como que eu vou montar aqui? Olha só. Inserir gráfico de colunas.
né? Tá vaziozinho meu gráfico aqui, ó. Vou selecionar os meus dados. Eu vou adicionar aqui, ó. Pronto. Aqui é a minha série. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou adicionar mais uma sériezinha aqui. Nessa minha outra série, eu vou... O nome dela vai ser o acumulado. Não, vou botar o nome de curva ABC, que é o termo certo. Tá? E aí eu vou selecionar aqui os valores, ó. Tá? Então notem que aqui, ó, eu já tenho os dois valores aqui certinho. Só que está um do ladinho do outro agora aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui numa série de dados, botãozinho direito, formatar série de dados. Aliás, eu vou até usar aquela tela que a gente tinha lá, como é que é, alterar o tipo de gráfico da série. Aqui. Vou vir aqui no curva ABC e vou dizer que ela é um eixo secundário. E vou trocar ela para esse aqui, ó. Para linhas, ó. Viram o segredinho do gráfico secundário? Botou para secundário, ele já descolou. E aí eu já consigo botar um outro tipo de gráfico em cima. E se eu quiser aqui, né, posso aumentar o espaçamento, diminuir o espaçamento para que as colunas fiquem mais gordinhas. A gente pode injetar umas calorias nas colunas. Feito isso aqui? Tranquilo? Próximo. Isso aqui também é uma outra técnica muito simples, tá? Muito simples. Mas notem aqui, ó. O que fizemos aqui, tá? Para trabalhar isso aqui, o pessoal chama de gráfico condicional. O que é um gráfico condicional? É quando tu consegue criar uma regra para a cor da coluna. Tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu separei eu tenho aqui um valor de venda, né? E aqui notem que como que eu coloquei no gráfico, ó. Todos aqueles que a minha meta aqui, ó, eu botei assim, ó, meu critério de vendas é venda acima ou abaixo de 2.000. Então todas que venderam menos do que 2.000, aqui estão em vermelho. E as que venderam mais do que 2.000 estão em azul. Não existe nenhum recurso no gráfico que tu possa criar cor condicional. Isso não existe. Tá? Então a técnica é que tu tem que tratar esses dados usando as fórmulas em tabela. Então o que eu fiz aqui? De uma forma muito rasa. Ó. Separei as que criei uma coluna, uma série, né? Para quem está abaixo de 2.000 e criei uma série para quem está acima de 2.000. Tá? E essa série foi feita com uma fórmula C simplesinha. Ó. Olha lá. Se esse número aqui é maior do que 2.000, então me traz ele, senão não me traz nada. E no outro ali do lado também. Ó, se menor do que 2.000, me traz ele, senão não me traz nada. E corri a alça de preenchimento.
Tá? Então, quando eu faço isso, ó, vou apagar aqui e vou fazer para vocês verem. Ó. Então, ó, o que eu quero fazer que é 2000. Então, ó, se esta célula aqui, esse carinha aqui, ele é menor ou igual a 2000, então tu me traz ele. Se não, tu me traz um zero. Só isso. E aí eu vou pegar aqui e vou esticar aqui, ó. Veio tudo. Ó. E aqui eu vou fazer o contrário no outro. Ó. Se este valor aqui for maior do que 2000, então tu me traz esse valor aqui, senão tu me traz um zero. Ó. E aí eu vou trazer aqui embaixo. E aí, gente, aí nós vamos tratar. Ó, vamos pegar aqui. Vamos pegar esses valores aqui. Inserir. Gráfico de coluna. Ó, coluninha agrupada. Vou ali tratar os meus rótulos, né? Ficou faltando aqui. E pronto, ó. Agora aqui sim, aqui eu só vou tratar na formatação do que eu quero mexer. Então, eu quero mexer nessa série aqui. Formatar série de dados. Esse aqui são os que estão acima. Então, os que estão acima, eu vou aqui no preenchimento sólido e digo, eu quero que esses caras sejam azul. E esses aqui que estão abaixo, eu vou aqui, eu quero que esses camaradas aqui sejam vermelho. Ó, pronto. Então, automaticamente eu consigo criar o efeito no gráfico. Isso é uma técnica que chama de gráfico condicional. É o gráfico, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Foi aqui, ó. Inserir. Peguei aqui, ó, a coluninha. Primeiro aqui, ó. Coluninha 2D. Foi o tipo de gráfico que eu fiz, tá? E os dados que eu peguei só esses aqui. Ó, vou refazer o gráfico de novo, tá? Ó. Vou inserir um gráfico aqui vazio, ó. Ele até já pegou sozinho, viu? Sem vergonha. Tinha lá que se meter. Ó. O próprio Excel já enxergou ali e já fez, ó. Mas se não tivesse, eu vou apagar tudo aqui, ó. Vou remover. Remover. Pronto. Ó. Tá virgem. Vamos lá. Selecionar dados, né? Vou aqui, eu vou pegar aqui, ó. Pronto. Peguei esse carinha aqui. Ó, me trouxe a série. Aqui eu não tenho rótulo ainda, né? Então vou pegar aqui no editar e vou trazer os rótulos que são os meses do ano. Pronto, aqui já está certinho. Questão agora é eu coordenar as cores que eu quero. Então vou clicar aqui na coluna que representa os acima, ó. Eu vou lá na formatação. Formatar, seleção. Aqui, ó, preenchimento. Preenchimento sólido, ó, já está vermelho. Aliás, esse aqui não é vermelho, esse aqui é azul. E a outra que é os abaixo da meta, eu vou trocar para vermelho, preenchimento sólido vermelho. E aí está pronto o nosso gráfico condicional. Se eu chegar aqui agora, por exemplo, e trocar março está vermelho. Ó. Se eu vir aqui e botar 2.500, olha lá, ele já vai para azul. Feito? Esse aqui. Esse aqui eu deixei para a última aula, tá? Esse aqui eu deixei para a última aula. Olha que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar tudo para vocês aqui. Estão enxergando o gráfico? Estão, né? Estão enxergando a área do gráfico aqui? Tá? Olha aqui. Venda por estado, tá? Peguei daquela tabelinha na nossa dashboard que tinha o total, trouxe para cá.
Olha aqui. Quantos estados eu quero? Ah, quero que bote 3 estados, 4 estados, 5. E quero descendo a análise dos estados. Ó. Tá bonito, né? Eu vou entregar pronto pra vocês, nem vou explicar que isso dá um trabalho. Vamos lá. Ó. O gráfico em si não tem mistério nenhum. O gráfico em si não tem mistério nenhum. Vocês querem fazer, pegar essa vasinha, vocês podem fazer que nem eu fiz. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V lá da outra lá. Eu vim aqui, ó, nessa planilha que a gente tem aqui, ó. Tá? Ó, eu vim aqui nos cálculos e eu copiei esse aqui, ó. Só fiz isso aqui, ó. Eu copiei essa aqui e colei lá. Vocês ficarem com os mesmos valores meus. Vocês acharam aí o planilha de vocês? Vocês tinham? Tá. Aí eu criei uma coluna meta, ó, e botei 350 mil e só arrastei para baixo. É o mesmo valor em todas, tá? 350 mil corridão, de cima a baixo. Aí, já fizeram isso já? Quero fazer com vocês passo a passo, eu não quero passar por cima de ninguém. Deu? Posso seguir? Então assim, ó, venham aqui na abinha desenvolvedor, tá? Eu preferi botar uma barrinha de rolagem porque fica fácil de vocês ir aumentando ali, tá? Então coloca 2 barrinhas de rolagem. Aqui, ó, inserir. Tem que habilitar? Tá. Lembra o caminho? Tá. Usem esse componente aqui, ó, barra de rolagem, tá? Botem 2 assim, uma embaixo da outra.
Colocaram as barrinhas? Então agora vamos formatar elas. Olha aqui, ó. Essa aqui, o que eu fiz, tá? Eu criei as minhas próprias métricas de acordo com a tabela que eu estava aqui. O que eu calculei? Eu calculei para ele limitar, ó, no máximo de 7 estados. Tá vendo aqui, ó? Meu limite máximo da barrinha são 7. E a rolagem, aqui também eu botei no máximo 7. Por quê? Porque se ele estiver no sétimo aqui, com 7 estados ele pegaria todos. Então, olha só. Uma aqui em formatar controle, ó. Eu botei no meu assim, ó, valor mínimo. Aqui eu estou mexendo nos estados, ó. O mínimo eu botei 2, porque não tem sentido fazer um gráfico com estado sozinho. Então eu botei o mínimo de 2, botei o máximo de 7. Tá? A alteração incremental eu deixei em 1, tá? E aqui o seguinte, aí aqui vai um detalhezinho. Eu escolhi, por exemplo, ó, aí vocês têm que escolher uma célula onde vocês vão descarregar o conteúdo dessa barra, tá? No meu caso, eu já botei na célulazinha do lado aqui, até botei um sublinhadinho, ó. Recomendo que vocês façam como eu fiz, tá? Cliquem aqui, cliquem na célulazinha que vocês querem e pode dar OK. A mesma coisa eu fiz na outra barrinha, ó. Só que a diferença aqui na outra eu botei valor mínimo 1, porque sim, eu posso querer só uma rolagem só, então não botei o mínimo 2, o mínimo 1, tá? E o valor máximo 6, tá? O valor máximo é 6. E também escolham para vocês uma célula para botar o vínculo. No meu eu botei aqui do ladinho dela também, ó. Botei um sublinhadinho aqui para mim saber que era aqui e descarreguei aqui. Escolham a célula que vocês querem e dei OK. Feito, gente? Agora vem a dica. A dica é o seguinte, ó, peguem esta célula que vocês escolheram aqui, ó, para colocar a quantidade de estados, tá? E nomeiem ela. Eu botei o nome de Zoom. Se quiserem botar o mesmo nome, tá? Ó, só vim aqui do ladinho e pá, Zoom. Nomeei ela. E esta outra aqui, ó, eu dei o nome de rolagem, tá? Botei até o nomezinho do lado aqui para lembrar, ó. Mas escrito foi lá e rolagem. Feito? Estão comigo? Agora vamos para a pancadaria. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É criar vou explicar primeiro a técnica para vocês. Depois que eu explicar a técnica, eu mostro como que eu fiz para criar a técnica, tá? A técnica é, eu parto daqui, tá? Parto desse ponto aqui. Aí, conforme eu me mexo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quantidade de estados, vamos começar tudo no padrão aqui, ó, 2 e 1. Então, quando eu clico aqui, eu tenho um intervalo, tá? Que eu chamo esse intervalo de horizontal, que ele faz o seguinte, ó, quantidade de estados, 2. Então ele vai fazer o seguinte, ó, 1, 2. Quantidade de rolagem. Primeiro, ele vai vir aqui, ó, vocês vão ver, a primeira coisa que vai fazer é o seguinte, eu pego aqui, quantas linhas eu tenho que rolar para começar? Nesse caso aqui, ó, rola uma, né? Porque o meu rolagem está 1. Então, eu rolei uma. Aí eu pergunto, a partir daqui, quantas linhas eu tenho que trazer? 2, que é o meu estado, meu zoom lá, né? Meu zoom está 2. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pá. Mas só isso aqui é o suficiente para o meu gráfico? Não. Eu tenho que trazer
isso e tenho que trazer isso. Certo? Mas vocês sabem que tratando-se de gráfico, isso aqui é uma série. E isso aqui é outra série. Certo? Quando a gente faz um gráfico simples, a gente pega o quê? A gente selecionar isso aqui, vocês vão ver que do lado das séries, tu vai ter duas séries. Série 1, que vai ser venda, e a série meta. E do lado de lá, do outro lado dos rótulos, tu vai ter uma tabela de rótulos só para as duas. Certo? Então, quando eu fiz isso, o que eu fiz? Eu criei um deslock que eu chamo de horizontal, que ele faz só isso aqui, e eu peguei e fiz outros dois deslock. Um deslock que a partir desse, depois, o meu horizontal só seleciona o que eu quero. Pá! Primeira coluninha. Uma vez que eu estou aqui, e esse é o grande macete do deslock, talvez eu não comentei com vocês, eu queria ver se alguém ia perguntar, ninguém perguntou, né? Eu pergunto a vocês, o ponto de partida do deslock tem que ser sempre uma célula? Meu ponto de partida é esse aqui. Meu ponto de partida do deslock tem que ser uma célula só? Não, ele é uma referência. Então eu posso partir de uma célula ou eu posso partir de uma referência de células. Então, partindo de uma referência, então essa referência aqui, nesse caso, gente, aqui ó, eu estou chamando isso aqui de horizontal. Então, aí os outros dois desloques que eu vou fazer é a partir da horizontal, que é a minha legenda, né? Eu quero que tu pule uma coluna para o lado e me traz a série 1. E a partir da horizontal, eu quero que tu pule duas colunas e me traga a meta. Esse é o segredo. Você bota referência como nos dois primeiros estados. Na verdade, é uma referência. Ele já pode mandar as duas linhas. Sim. Ele vai andar do tamanho do... Tá? Então, vamos às fórmulas. Ó, inserir... Não, desculpa. Fórmulas. Gerenciador de nomes. Então, olha só. No meu aqui eu já tenho pronto, tá? Mas vou refazer com vocês. Ó, o meu horizontal, que é a primeira posição, o que ele é? Ele é um deslock a partir da primeira célulazinha ali, ó, que é a minha A4, tá vendo aqui, ó? Rolando quando? Rolagem, né? Ou seja, vou descer quantas linhas eu quero primeiro. Não vou trazer nada de coluna, zero, né? E depois eu vou dizer ali qual o tamanho, né? Qual o tamanho do meu zoom, ou seja, quantos estados eu quero trazer. Quantas linhas? É o meu zoom. 2. E eu quero trazer uma única coluna, que é a coluninha que eu estou com os estados. Esse é o primeiro horizontal. Se vocês querem fazer comigo, criem aí. Ó. Podem usar essa formulazinha aqui. Deixa eu deixar grandão para vocês. Ó. Sendo que aqui é onde vocês... aqui, ó. Eu vou trocar essa referência aqui, gente, para ficar claro para vocês, ó. No meu ali, ó, é onde está a palavra estado. É a célula que tem a palavra estado, tá? Na minha planilha, no caso, ela é a 4. Mas na de vocês aí, não sei se vocês botaram na mesma posição da minha. Então, só vocês saberem. Tá? O nome desse aqui, ó, é aquele nome que está ali, ó. Nós vamos chamar de horizontal. É o nome lá em cima, lá. Aqui, ó. Se você aqui um novo, ó. Aqui vai ser horizontal. Não. Esse aqui é o nome que eu estou dando para o deslocamento inicial. Tá? Deslocamento inicial. Então eu botei horizontal e aqui vocês vão escrever igual a desloque de A4 para cá. E aí vão botando a fórmula que é essa aqui que eu coloquei aqui. Ah, um macete que eu já vou dar para vocês agora. Agora.
porque eu estava rateando na nossa penúltima aula por que o gráfico não atualizava lá, embora eu coloquei com o intervalo nomeado. Lembra que o gráfico não atualizava? Não sei se vocês vão lembrar isso, que na aula de Excel avançado eu já tinha demonstrado esse recurso do gráfico crescer. E aí eu tinha passado, não sei se eu passei no F para vocês, porque no outro turno eu não cheguei ainda. Que o macete era colocar o intervalo com o nome da planilha. Não sei se vocês estão lembrados disso. Que a gente fez um gráfico com desloque. Lá no avançado. No desloque não, com o intervalo nomeado. Que a gente mexia no intervalo e o gráfico mexia. O segredo do gráfico atualizar, não basta tu botar o nome do intervalo. Tem que botar planilha, exclamação, intervalo. Senão ele se perde. Ele fica chamando uma fórmula com o nome do intervalo de vocês. Então, por isso que para facilitar a vida, eu já botei nessa planilha aqui, ó, GD, por quê? É de gráfico dinâmico. Mas eu não gosto de botar nome com espaço em branco, senão tem que abrir aspas, escrever todo aquele nome com espaço em branco. Então, quando vocês querem trabalhar nesses gráficos assim, dinâmico, usem um nomezinho de planilha simples, a Plan 1. Que aí tu bota lá Plan 1 em direção de horizontal. Porque senão tu bota lá minha bonita planilha, tem que botar abre aspas, minha bonita planilha, fecha aspas, exclamação, horizontal. Então, para vocês não terem todo esse trabalho, tá? Ó, então, criaram esse horizontal aqui vocês já? Ó, ficou assim, né, de vocês. Ó, tá? Então, uma vez que a gente tem horizontal, agora a gente vai criar o vertical. E nós vamos criar um sopramento. Ó, o meu vertical, né, que eu vou chamar o nome dele de vertical, vai ser essa fórmula aqui. Se vocês usarem os mesmos nomes que o meu, podem escrever a fórmula tal qual está aqui. Vai funcionar perfeitamente. Por fim, vamos ter o meta, que é esse aqui. Então notem que a diferença de um para o outro é que um vai retornar uma coluna e o outro vai retornar a segunda coluna. Então, olhando para a planilha, um vai trazer a venda e o outro vai trazer a meta. É só isso que muda. Salvar isso aqui. Tá? Feito? Claro. Errou! Feito? Vamos lá. Então agora aqui, ó. Eu anotei aqui os macetes para vocês, ó. Caso vocês esqueçam depois, ó.
Horizontal, desloque tal, ó. Que aí eu estou escrevendo aqui ó, o que vai acontecer, ó. Desça o número de linhas definido pelo valor rolagem a partir do cabeçalho. E devolva o número de linhas definido por zoom uma coluna para a direita. O que faz o vertical? Que é aquilo ali. Inicie pelo alcance definido por horizontal e mova-se uma coluna para a direita. O que faz o meta? Inicie pelo alcance de horizontal e mova-se 2 colunas para a direita. Entendido? No gráfico aqui, gente, aí ficou muito barbada, né? Olha lá. Literalmente, então insere um gráfico de coluninhas em branco. Vamos adicionar o nosso vertical e vamos adicionar o meta. Vou editar aqui, ó. Olha lá o nome, ó. Vertical, tá? E vamos adicionar o nosso meta. Só que não esqueçam, aqui ele está mostrando aula hoje, aliás, vocês aí, quando forem adicionar a primeira vez, você tem que botar o nome da planilha, exclamação. Fazendo do lado aqui. Uma série, vou botar aqui, dados. Aí vou botar aqui, ó. GD, exclamação, vertical. Aí eu vou adicionar. Eu vou botar aqui, vai ser a minha meta. GD, exclamação, meta. E aí agora eu vou vir aqui. Se não me engano, esse aqui é o horizontal. GD, exclamação, horizontal. Olha lá, pronto. E aí está funcionando o nosso gráfico perfeitamente. Rolagem, 0,0, 0,0. O teu zoom é com 2M? Dados. Aqui tu bota GD, exclamação. Esse aqui é o vertical. Ó. Já fez? Agora eu adiciono mais. Bota esse meta. GD, exclamação, meta. Era o zoom. E agora aqui estou botando GD, exclamação horizontal, que aquele zoom que estava dando estava errado, que vai trazer os labelzinhos.
horizontal. Aqui tu bota, quando eu boto o botão GD, GD é exclamação horizontal, que é o primeiro aqui. Horizontal. Faltou um meta. Meta, e aqui tu bota GD, exclamação meta. Agora veio. Pô, se eu quisesse acabar mais em cima do coffin possível. 8h29. O que acharam dessas aí? Boas, né? Querem ir para o coffee? À vontade.